só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Acredito que é no segundo parágrafo, no segundo subcapítulo, A Voz por Deus, no capítulo 5. Cura integridade, segundo subcapítulo, A Voz por Deus, segundo parágrafo. O Espírito Santo é o Espírito da alegria. Ele é o chamado para o retorno com o qual Deus abençoou as mentes de seus filhos separados. Essa é a vocação da mente. A mente não tinha nenhuma vocação até a separação, porque antes disso tinha apenas o que ela é e não teria compreendido o chamado para o pensamento certo. O Espírito Santo é a resposta de Deus à separação, o meio pelo qual a expiação cura até que toda a mente volte outra vez a criar. Eu entendi o seguinte, que enquanto a gente é totalmente inocente, a gente não se separa de nada. A gente só se separa quando faz alguma coisa errada. Daí é que a gente toma consciência de que a gente é separado. É isso? Exato. No sentido reconciliação, ele está certo para a expiação, porque nós nos reconciliamos com o nosso ser divino, nós nos reconciliamos com Deus. Mas acho também bem adequado o sentido desfazer, porque é assim, o Espírito Santo é o Espírito da alegria. Ele é o presente de Deus para a nossa cura, né? Porque Deus está presente no Espírito Santo. Então o que acontece? Quando nós nos separamos, é que nós precisamos, a partir do momento que acontece a separação, é que nós temos que desfazer a separação e, como consequência, nós temos a reconciliação. Então, nesse caso, Paulo, eu acho que reconciliação está mais para o lado da cura do que para a expiação. Porque a reconciliação é o resultado da nossa ação em busca da cura, daquela que a separação causou. Então, eu acho que nesse momento até me ocorre que pode ser assim, porque o livro diz, a expiação é o princípio, o milagre é o meio, a cura é o resultado. Então, a reconciliação, ela está mais adequada para o resultado final. Pronto, nos reconciliamos. Então, isso está mais associado talvez à palavra cura do que a palavra expiação, porque expiação ainda é o ato de expiar o erro e desfazê-lo. Como resultado, a reconciliação. Enquanto inocente, eu não estou separado. Quando eu pego o brinquedinho da Daniela e levo para casa escondido, acontece uma separação. Eu cometi um erro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que espiar na minha consciência o que eu fiz de errado. E o que eu fiz de errado foi pegar o brinquedinho da Daniela sem ela saber e levar para minha casa. E aí eu vou lá, confesso para Daniela, Daniela, eu confesso que eu peguei o teu brinquedinho porque eu fiquei com muita vontade de levar ele para casa e fiquei com medo de tu não me emprestar e peguei sem tu saber. Então eu queria devolver e pedir perdão. Aí é que acontece a reconciliação.
Porque se desfaz a separação. Porque o medo separa e o amor une. Então o medo separa no momento em que eu faço uma coisa errada. Porque no momento em que eu pego o brinquedinho da Daniela, como consequência, eu fico com medo. É causa e efeito. Quando eu dou causa, eu vou ter uma consequência. Tudo gera consequência em algum nível. Pensamento, palavra, ação e omissão. Um pensamento, uma palavra, uma ação e uma omissão gera consequência em algum nível. Cria forma em algum nível. Então, o que acontece? Qual a consequência de eu pegar o brinquedinho escondido da Daniela sem ela saber? Medo. O medo separa. Então, enquanto não havia separação, a vocação natural da mente era a criatividade. Porque as mentes estavam unidas. Né? E uma vez que unidas a Deus e ao Espírito Santo. Quando um comete um erro que separa, agora tem que fazer a expiação. A expiação não era necessária antes da separação. A separação aconteceu porque alguém cometeu um erro. E o erro gera medo e o medo separa. Então o amor une. Como é que eu faço para unir novamente? A expiação. Uma vez que eu fiz a expiação, expiar é desfazer, então acontece o milagre da reconciliação ou da cura. Acho que reconciliação eu colocaria junto com cura e não com expiação. Porque expiação ainda é a ação de desfazer. E a reconciliação já é o resultado de desfazer o erro e o equívoco. Se colocarmos assim, né? Então a vocação natural da mente é criar. A mente que está com medo não cria nada. Quem está com medo não cria, não aprende, não faz coisa nenhuma. Porque o medo paralisa o poder da mente. Então, na falta do poder da criação, a mente busca causas externas. Porque o medo não deixa você reconciliar. Então eu sei que eu tenho que fazer a expiação. E eu sei que eu tenho que fazer porque eu aprendi isso no catecismo. Porque eu fiz o catecismo na Igreja Católica. Uso como referência do meu aprendizado para estender a vocês. Então lá dizia que todas as noites, antes de dormir, eu tinha que fazer um exame de consciência e ver todos os erros que eu cometi e eu tinha que resolver aquilo antes de dormir. Então, antes de dormir, eu tinha que dizer para o meu pai, pai, é assim, eu peguei o brinquedo da Daniela, sem ela saber, está aqui. O pai diz, ah, meu filho, meu Deus, são 10 da noite, por isso que criança tinha que dormir cedo. São 8 da noite, meu filho, ainda dá tempo da gente ir lá devolver. 11 da noite, criança, por isso que criança não podia dormir às 11 da noite, porque às 11 da noite era muito difícil lá na casa do vizinho devolver o brinquedo. Então vamos lá, vamos dizer para a Daniela confessar, e vamos dizer, Daniela, me perdoa, eu estou aqui para pedir perdão, eu quero me reconciliar. Esse é o caminho. Então daí não precisa mais nada, você reconciliou, você curou a separação, porque senão eu vou ficar com medo de ir lá falar com a Daniela. Eu vou ficar com medo até de falar, de chegar perto da Daniela, de brincar de novo com a Daniela. Separa. O medo separa. Eu tenho medo que ela saiba, eu tenho medo que ela conte para alguém, eu tenho medo que ela possa ter visto e não disse nada. Isso separa as pessoas. E é assim que nós nos separamos de Deus. Então, quando eu me reconcilio com uma pessoa, me reaproximo de Deus. E isso é a cura, isso é a reconciliação. Não tem mais nada que possa resolver, sabe? Então, quando eu fiz um erro, eu tenho que buscar na minha mente como eu vou fazer a expiação. E quando a gente pede para o Espírito Santo é o Espírito da alegria.
Então a alegria é a cura. A cura é a alegria. Então a reconciliação é a alegria. Quando duas pessoas se reconciliam, isso fica alegria. Quando você se reconcilia com alguma coisa dentro de você, porque às vezes tem coisas que eu fiz errado, não envolve outra pessoa, só envolve eu. Eu cometi o erro sozinho, por mim mesmo. Então, por exemplo, eu fui lá e eu quebrei um objeto na minha casa e eu fiquei com muita raiva por eu ter quebrado aquilo. E até hoje, quando eu me lembro de eu ter quebrado aquele objeto, eu passo mal. Então eu tenho que me curar disso. Então tudo está dentro da causa e efeito. Né? A causa é a separação, o efeito é o medo. Então, nesse caso, eu recoloco a vocação da mente é voltar ou retornar para o espírito. Tá? Assim como a vocação de uma pessoa exercer uma determinada atividade, que é aquilo que ela faz de melhor, então é aquilo que a pessoa tem que seguir, a vocação. Então a vocação da mente é retornar para o espírito. Né? Então retiro o que eu disse anteriormente, que a vocação da mente era antes, que ela tinha como vocação criar, porque antes ela não tinha vocação nenhuma, porque não tinha invocação. Não tinha necessidade, né? Não tinha necessidade de nada. Então agora ela tem que voltar. Então, melhor compreendido assim. Obrigado. Eles falavam muito na vocação. Vocação é o chamado de Deus. E aqui é o chamado da mente. Mas é o chamado da mente certa, é o chamado para retornar à mente certa. Então é o retorno, é o trabalho de voltar para a mente certa. Por isso que os seminaristas estavam mais perto de Deus, porque eles já estavam respondendo ao chamado, à vocação. Meus 13 anos de colégio de freira, elas falavam muito na vocação no sentido da tua verdade, aquele amor verdadeiro, né? E aí eu lembro muito do início da oração do curso, que é ser verdadeiramente útil. Tu tem um chamado que é de Deus e que vai de encontro com a tua verdade. Como a gente está fora da verdade, a gente não escuta a vocação, aí seria nesse sentido. Escuta a tua vocação, qual é o chamado que Deus tem para ti. Ele fala assim, a mente não tinha nenhuma vocação até a separação. Então ela era perfeita ainda. Sim, ela não tinha que ter vocação boa nenhuma, porque ela já era perfeita, né? Não tinha nenhuma vocação até a separação. Depois que teve, aí teria que ter uma vocação boa, ou intenção boa, ou a exercitar a expiação, que é o que o Jorge disse, para a reconciliação. Mas até a separação, ela não tinha uma vocação, não precisava ter vocação nenhuma, porque ela já era perfeita, né? Nesse sentido é negativo, tem que ter uma vocação. A vocação aí... Se olhar por esse caminho, eu vejo que pode entender assim. Tá? Mas o fato de ouvir o chamado e seguir essa vocação do retorno, isso é positivo. O fato de ter que ouvir o chamado é negativo. Frase, aqui mesmo está explicando um pouco melhor. A mente não tinha nenhuma vocação, até a separação. Por quê? Porque antes disso o quê? Antes da separação, tinha apenas o que ela é. E não teria compreendido o chamado para o pensamento certo, porque não faz sentido. Não fazia sentido que ela estava. Entendeu? Então aqui mesmo explica, quer dizer, a mente não tinha nenhuma vocação até a separação. Por quê? Porque enquanto ela não estava separada, ela era apenas o que ela é, que é uma coisa una, tá certo? E não teria compreendido o chamado, porque não faz sentido. Depois ele diz que depois, o que a mente faz? Volta a criar? O Espírito Santo é a resposta de Deus à separação, no meio pelo qual a expiação cura, até que toda a mente volte outra vez a criar. Volta ao estado. Já que separou, a resposta de Deus foi o quê? Enviar o Espírito Santo. Né? Que é através da expiação, cura e volta.
E a vocação da mente é ouvir a voz do Espírito Santo para retornar ao Exatamente. amor. Daí, já que separou, temos que estar preparados, assim, alertas, né? Para ouvir a Para voz de ouvir Deus. a voz de Deus através do Espírito Do Santo. Espírito Santo. Nesse sentido que as freiras falavam, escuta a tua vocação, a gente encontra com o chamado de Deus, né? Então era sempre nesse, o sentido das aulas de religião era que cada um encontrasse a sua vocação, esse chamado primeiro que tem, que é levar o amor. Por outro lado, quando diz que lá tem um sentido negativo para a palavra vocação, é justamente eu também aceito essa ideia, tá? Porque seria, vamos dizer assim, que é uma coisa que não precisava estar fazendo. Tá? Então, nesse aspecto, porque, por exemplo, quando eu pego o brinquedo da Daniela, eu não precisava estar fazendo o retorno. Então, esse aspecto, ele é positivo quando eu faço o retorno e ele é negativo porque eu tenho que fazê-lo. Isso pode parecer esse viés negativo. Tá? Então então quando disse a verdadeira vocação da mente é criar, é porque isso é o que a mente deveria estar fazendo. Retiro a palavra vocação nesse sentido, que é para entendermos então melhor compreendido. Obrigado pela colaboração de todos, né? Que realmente a vocação está dentro do aspecto chamado para o retorno. Isso é a vocação que nós deveríamos seguir. Né? Que antes não tinha necessidade da vocação, porque a mente era perfeita e não tinha que... Já estava, não precisava ouvir o chamado, que estava dentro, estava no céu. Não precisava ninguém chamar, volta para o céu. Né? Estava em casa. Então, a vocação de quem está fora é retornar para casa. E se a pessoa está fora, perdida no escuro, esse é o aspecto negativo de estar fora, perdido no escuro. Onde é ruim estar fora, perdido no escuro. Então, houve o chamado de Deus para retornar. 3. O princípio da expiação e a separação começaram ao mesmo tempo. Quando o ego foi feito, Deus colocou na mente o chamado para a alegria. Esse chamado é tão forte que o ego sempre se dissolve ao seu som. Essa é a razão pela qual tens que escolher ouvir uma dentre as duas vozes dentro de ti mesmo. Uma tu mesmo fizeste, e essa não é de Deus, mas a outra te foi dada por Deus, que apenas te pede para escutá-la. O Espírito Santo está em ti no sentido muito literal. Sua é a voz que te chama de volta para onde antes estarás outra vez. Mesmo nesse mundo, é possível ouvir apenas essa voz e nenhuma outra. É preciso esforço e muita disposição para aprender. É a lição final que eu aprendi, e os filhos de Deus são tão iguais como aprendizes quanto como filhos. O consolo aqui que eu achei que mesmo nesse mundo é possível ouvir apenas a voz do Espírito Santo, e depois Jesus faz a comparação que nós, como ele conseguiu, nós também podemos conseguir, que somos iguais. Ele fala só na separação, ele não diz que houve um equívoco que separou. Mas lá na página 30, eu acho que é na página 30, ele diz em algum momento assim: se os milagres não estão acontecendo em sua vida, é porque alguma coisa deu errado. Erros são falta de amor, ou são atos com falta de amor. O remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Então, vindo de lá até onde nós estamos, a compreensão que já obtive aí é assim, é que o erro é que separa. Então, o erro é que separa e que traz as consequências do erro, que é uma inconsequência. Então, a inconsequência traz consigo as consequências. E
e o que eu posso fazer que causa a separação. Então, a separação ela não acontece do nada. Não é uma escolha, vou me separar. Tem que ter uma causa. Então, ninguém separa sem causa. Tem que ter uma causa para separar. Então, por exemplo, se uma pessoa está aqui e um dia ela escolhe que não quer mais vir aqui, ela vai dizer qual a causa, se quiser dizer. Né? Quer dizer, eu me separei por causa disso, disso e daquilo. Tá? Então, ela... Mas ela não vai considerar que é um erro, né? Oi? Mas ela não vai considerar que é um erro. Pode ser que não, mas aconteceu a separação. Né? Então, pode ser que eu cometi um erro. Ela pode não vir mais aqui e se manter unida, mas ela pode não vir mais aqui e se separar. Que a pessoa pode dar. Não veio o Mário Curso em Milagres, mas não se separa da gente. Né? E, por outro lado, não separa as mentes, mas ela pode separar a mente. Lá, nunca mais. Aí separou a mente, que ela quis separar. Então, a separação em si é o erro. Mas por que a pessoa se separaria? Do nada? Não. É porque alguma coisa deu errado. E erros são falta de amor. Para a falta de amor, o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Então, se precisa expiação, e a palavra expiar é desfazer, é porque alguma coisa errada se fez. E se a expiação, ela reconcilia porque cura a separação, então eu entendo assim, se tem uma separação a ser curada, é porque tem algum erro aconteceu. Então não vai falar, olha, porque você cometeu um erro, aconteceu a separação. Porque senão nós vamos voltar lá talvez no princípio do livro do Gênesis, que vai dizer como que aconteceu a separação inicial. Aí tem aquela história do Adão, da Eva, da cobra, da maçã, né? Que está no livro do Gênesis, que aquilo é de certa forma simbólico, porque a nossa mente não consegue compreender como que alguém que está no céu resolve sair e vir para esse mundo. Minha mente não consegue compreender isso até hoje. Todo erro, todo acontecimento que separa, na verdade, está reencenando a primeira separação. Então a gente está vivendo essa primeira separação inicial, todos os momentos que nós nos separamos de alguma coisa, de alguém. A gente está reencenando sempre isso. Todo erro que a gente comete é um tipo de separação. Porque o erro separa. Reencena. Então, o erro separa, o amor une. Né? E o erro gera medo. Mas não tenha um só erro que não gere medo. Errou, gerou medo. Pulou a cerca para pegar a fruta no vizinho, ficou com medo. Não tenha dúvida de que o erro gera medo. Agora, quem determina o que é errado, o que não é, acho que isso está na nossa mente, está lá, não precisa ninguém dizer. Não é a igreja que diz, não é o padre, não sou eu. Né? Porque uma criança por exemplo, meu pai e minha mãe nunca disseram para mim que era errado eu pegar a laranja do terreno da árvore do vizinho. Por quê? Porque eles nunca pensaram que eu ia fazer isso, porque no nosso terreno tinha muito mais laranja do que a do vizinho. Mas um dia estava eu lá, espiando, agora no sentido inverso da expiação, sendo tentado, né, pela laranja amarelinha que estava penduradinha na árvore do vizinho, na laranjeira do vizinho. E pulei. Nunca ninguém disse para mim que eu não podia fazer, mas quando eu pulei a cerca, que eu peguei a laranja, o medo foi muito forte, muito forte. Olha o medo que meu pai soubesse, o medo que minha mãe, o medo que alguém tivesse visto, que o vizinho descobrisse. Então, é errado? Nunca ninguém tinha me dito que isso era errado. Não, eu era criança, eu devia ter uns 4, 5 anos. Nunca ninguém me disse que era errado. A gente sabe o que é certo e o que é errado.
toda pessoa sabe o que é certo e o que é errado. O que a religião vai fazer? Vai lembrar. Então, todas as instituições religiosas, assim como o Curso em Milagres serve para relembrar-nos o que é certo. E por quê? Não é que nós não sabemos, é que nós demos um apagão. Por quê? Porque nós preferimos apagar a ideia do errado porque aquilo dói na consciência. Tá? E aí a gente prefere dizer que não, está tudo certo. Por quê? Porque a gente quer fazer a coisa errada. Porque é isso que nos atrai. Tá? É isso que nós somos atraídos por isso. Então é claro que eu não vou aceitar a ideia do pecado, que é a mesma coisa que erro, que equívoco, que karma. Por quê? Porque isso vai contra o meu desejo. Então a gente, não, isso é bobagem, imagina, pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. E foi assim que eu saí da Igreja Católica, porque tudo era pecado. Pensar é pecado, falar é pecado, fazer uma coisa é pecado, e não fazer também que é a omissão. Só que aí não tinha saída, tudo era pecado. E o que era o equívoco? O equívoco era a minha mente, né, que então não entendeu. Fazer o que é pecado? Não fazer o que é pecado? E o que é pecado? Falar o que? Pensar o que? E o que é o pecado? É aquilo que eu faço de errado e que vai me causar medo, e o medo gera sofrimento em algum nível. E isso tem consequências? Tem. Tudo que eu fiz de errado gera medo, e medo gera consequências. Todos os problemas que eu tenho, eu não consigo prosperar na vida. Eu estou cheio de conflitos, eu estou cheio de problemas, eu estou passando por uma fase ruim, as coisas não dão certo comigo. Tá. Um santo não vai, Jesus, nunca ouvi Jesus dizer isso. Por quê? Porque ele lembra para nós aqui que o Filho de Deus e o aprendiz é a mesma coisa. E o que nós temos que aprender? A decidirmos ouvir só a voz do Espírito. Porque essa outra voz, que nós chamamos aqui a voz do ego, ele vai chamar para a gente fazer as coisas erradas. E essas coisas erradas, elas são consideradas erradas porque elas têm consequências, porque elas nos separam das outras pessoas. E se nos separam das outras pessoas, nos separam de Deus, porque Deus está em mim, está em você, está em todas as pessoas. E isso vai causar separação. Então ele diz, ouça a voz do céu, ouça a voz do Espírito. Mesmo neste mundo, você pode ouvir uma só voz. Uma vez eu vi uma piadinha do Santo Papa Paulo, não era esse, era outro Papa, né? Que dizia assim, que o Papa estava servindo a hóstia, e daí apareceu uma mulher muito bonita, e aí começaram a falar duas vozes. Uma dizia, Papa Paulo, Papa Paulo. Era o Papa Paulo, mas não era esse, era o Paulo I, porque esse é muito santo. E a outra dizia, Papa Paulo, Papa Paulo. Né? Então, o que é isso? Né? São as duas vozes. Mas você pode ouvir uma só voz. Não precisa ouvir esta outra. E esta outra é que vai nos causar sofrimento. Tu imagina se uma pessoa faz uma coisa dessas, a culpa, o medo, o sofrimento que isso vai acarretar. E não é só as consequências que isso acarreta na vida da pessoa. Então não tem outro caminho para curar as consequências a não ser a pessoa espiar para dentro de si mesmo, ver o que fez de errado, e se as coisas boas não estão acontecendo é porque algo deu errado. E erros são falta de amor. E o único remédio para a falta de amor é amor perfeito, e amor perfeito é expiação. Porque ele reconcilia, porque ele cura a separação. E tudo que nós temos que curar é a separação. Então, eu briguei com a Cláudia. Uma briga cria uma barreira, cria uma separação. Eu discuti com ela. Então, o que eu tenho que fazer?
a expiação, para alcançar a cura dessa separação, que é, então, a reconciliação. Então, sim, nós temos que curar a separação. Agora, então eu estou separado da crista. Eu tenho que ir lá e curar a separação. O que me faz separar da crista? O que me faz separar da crista é porque nós discutimos e ela me chamou de feio. E eu sou lindo. E eu fiquei muito ofendido. Não falo mais contigo. Nem olha mais para minha cara. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e dizer para a crista: Crista, olha, eu quero te pedir perdão, porque quando tu me chamou de feio, não, mas é eu que tenho que pedir perdão, porque eu que te chamei de feio. Mas eu não precisava ficar brigado contigo. Tu pode me chamar de qualquer coisa, de feio, de chato. Isso não é motivo para eu me separar. A menos que eu queira me separar de você e use isso como motivo. Aí sim. Não importa curar você. Tá? Você tem que curar a separação. Agora, se a outra pessoa quiser manter a separação do lado dela, mas do teu lado você já curou. Então, sim, eu não vou permitir que isso separe. Né? E raiva, o que o Curso em Milagres em um ponto ele nos diz? Tudo é raiva. Tudo é raiva. Né? E aí tem uma historinha assim. Uma freirinha foi no psicólogo. Né? E aí, o psicólogo ficou lá uns 3 anos trabalhando com a freirinha. Né? E não saía do lugar. Porque ele dizia: então, irmãzinha, o que está acontecendo contigo? Nada, psicólogo. Mas como nada? Você não está feliz? Não, eu estou feliz porque uma freirinha tem que estar feliz. Mas você não está contente? Eu estou contente. Você não gosta da Madre Superior? Eu gosto. Eu fiz voto de obediência, eu tenho que gostar da Madre Superior. Mas então por que você está assim? Eu não sei. E foi 2 anos e nada. Aí um dia o psicólogo disse assim: então assim, e se a Madre Superior te mandar esfregar o chão? Eu esfrego, eu fiz voto de obediência. Mas você gosta de esfregar o chão? Isso não importa. Eu fiz voto de obediência e tenho que esfregar o chão. Coisa difícil. Então, irmãzinha, mas assim, se a Madre Superior te mandar fazer uma coisa que você não gosta, tu vai fazer mesmo assim. Tu não fica com raiva? Não, uma freirinha não pode ficar com raiva. Mandei aí um pouco, uma mágoazinha, talvez bem pequenininha. Aí a freirinha disse: uma mágoazinha até pode ser. Aí o psicólogo concluiu: a raiva é mágoa de freira. Ou a mágoa é a raiva de freira. Né? Porque não tem, é raiva mesmo. Chateado é raiva. Bem como você concluiu. Eu fiquei chateado. Na verdade, eu fiquei com raiva. É isso mesmo. E isso separa as pessoas. Agora, o que essa outra voz, que ele diz que a gente não deveria ouvir, fica dizendo: mas ele foi o culpado. Ele gritou. Ele foi estúpido. A outra pessoa é que fez. O que a voz do Espírito diz? Não importa quem fez. Cura a separação. Porque se você separou, é porque você aceitou. Se você separou, é porque você aceitou a separação. E a gente deveria simplesmente não aceitar. E o que vai acontecer? Quando 2 pessoas entram em conflito, uma levanta uma barreira e a outra levanta a outra, do outro lado. Vocês já brincaram de fazer castelinho de cartas? Sim. Todo mundo já fez? Que a gente pegava aquelas cartas que quando a gente era criança, os mais velhos jogavam cartas. E a gente pegava as cartas para brincar, né? E a gente aprendeu a fazer castelinho, então a gente ia botando uma do lado da outra. Então é assim, o conflito é quando tu pega uma cartinha e você levanta uma questão. E a outra pessoa contesta, então ela põe outra carta. Então uma escora a outra. Tá? Então, quando você vai pedir perdão, não importa quem causou
retira a tua carta. O que acontece com a outra? Não se mantém. Se você nem colocar a tua chateação e a tua raiva, aquilo não vai se manter. O que vai acontecer? Você não precisa dizer nada. Se você conseguir ficar sem raiva e sem chateação, sem nada, né, você simplesmente assiste a cena, né, a pessoa vai vir pedir perdão para ti. Castelo de chinelo. Tá? Então, assim, esse chinelo aqui está assim. Outro aí. Se ela não levantou o chinelo dela para se opor àquilo, ela não aceitou. Está dando sustentação à separação. Tá? Criou uma muralha aqui e uma muralha aqui. Se ela não tivesse levantado, o outro ia ficar gritando sozinho e ele não ia ter sustentação. Não tinha do que pedir desculpa, porque não atingiu. Não ia criar separação. Você não teria do que pedir, ele ia vir sozinho. Ele ia ver que tu não reagiu, porque a reação é que causa, ação-reação. Se você não reagir, tá? Então é a não ação. Por isso que alguns filósofos lá, quem é que falava na não ação? O Gandhi dizia para não reagirem aos ingleses, lembra? Sim, taoísmo. O taoísmo dizia a não ação, a não reação. Ah, mas o cara está me xingando, tudo bem. Ah, mas o cara está me matando, deixa. Então, era assim, não reage. E foi assim que o Gandhi expulsou. Também, né? Em toda a vida de Jesus. E foi assim que o Gandhi conseguiu expulsar os ingleses, né? Então, o que acontece? Quando você dá você mantém a sustentação, você mantém a separação. Tá? Agora, se você retira, aí você faz um trabalho interior. Tá? Olha, eu vou lá pedir desculpa. Quando você vai pedir desculpa, você faz a expiação. Aí você retira aí a barreira do outro cai. Ele pode tentar, porque aí pode acontecer assim, a pessoa, espera aí, mas eu construí essa barreira aqui, eu não vou deixar isso cair tão cedo. E aí a pessoa tenta escorar, tenta não sei o que, não sei o que, mas não adianta, vai cair. Um dia ele vem e diz, olha, você estava certo, eu quero também te pedir perdão. Então, você não tem que ir lá pedir desculpas, esperar que a pessoa se desculpe na hora, porque a pessoa vê aquilo também com mais um ataque. Ela está vindo me pedir desculpas porque não sei o quê. Né? Peça desculpas e limpa a tua parte. Quando a gente trabalha essa questão, a ideia é não levantar o nosso chinelo. Um exemplo que eu dei aqui de pegar 2 chinelos. Né? Não levanta o chinelo contra teu irmão. Olha aqui, não levanta. Ou vamos fazer com as mãos assim, não levanta a mão contra teu irmão. Por quê? Porque você vai criar uma barreira que vai dar sustentação à mão que ele levantou contra você. Tá? Então, se ele levantar a mão contra você, você não levanta. Tá? E aí Jesus ensinou assim também. Se ele te bater na face, um tapa é uma agressão, né? Um grito é uma agressão na tua face, né? O que tu tem que fazer? Dar o outro lado. E qual é o outro lado da agressão? É o outro lado da face? Não, é não reagir. A outra face da raiva, porque você está gritando, ele está com raiva. É o amor. O amor sempre é a outra face. E o amor é não atacar, nem se defender. Porque defesa e ataque é a mesma coisa. Porque se ele gritou, aí você vai fazer a defesa. É porque tu está gritando comigo, porque eu não sei o que. Aí você alimenta. Eu acho que está sofrendo dos 2 jeitos. Porque o filho que briga com o pai, ele não vai ter paz interior também. Né? Depois ele vai dizer, poxa vida, não precisava ter brigado com meu pai, eu briguei com meu pai. Alguém que briga com outra pessoa, por qualquer razão, né, ele não vai ter a paz interior. Aquele que se submete para não brigar, também está sofrendo. No mínimo, se não está com raiva, vamos dizer que ele fica pelo menos magoado com aquela pessoa que o submete àquele estado. Mágoa é raiva de freira. Né? Então está com raiva sim. A raiva é que prejudica a pessoa. Porque o amor não guarda mágoas.
Então, se a pessoa me agride e eu estou no estado amoroso, não vai ter mágoa. Então, o que acontece? A pessoa pode superar as dificuldades, né, com amor. E daí ele não guarda mágoa e ele faz o seu caminho mesmo assim. Tá? Então, isso acontece muito, Paulo, que como eu sou terapeuta há muitos anos, né, eu vou dar um exemplo, por exemplo, pessoas que são muito infelizes por causa de alguma situação que envolve os pais. Tá? Meu pai não me queria, tá? Aconteceu por acidente. Minha mãe não me queria, porque a gravidez foi acidental. Né? E eu sou muito infeliz por causa disso. Aí meu pai sempre me dizia, porque você nasceu por acidente e agora só incomoda. Né? Agora, eu posso escolher ser feliz, e a voz do Espírito é a alegria, ou posso escolher sofrer, e essa é a voz do ego, que é sofrimento. Mesmo assim, eu posso ser feliz, porque a escolha de ser feliz é da pessoa. Eu concordo, falta de orientação na nossa educação para fazermos as escolhas pode nos levar a passar aí 50 anos de sofrimento. Tá? Não importa se eu reagi a meus pais e briguei com eles e me revoltei, né? Não importa se eu me mantive submisso e fiquei internamente sofrendo por aquele estado que me foi imposto. A liberdade, ela está na mente livre. Então, essa liberdade é do Espírito, e o Espírito é alegria. Então, tem crianças que passam pelo mesmo sofrimento. Tem, por exemplo, ontem ainda uma pessoa esteve aqui me visitando e ela contou um caso assim, eram 16 irmãos. E ela era muito ressentida com o pai dela, porque ela dizia que o pai não gostava dela. E os outros 15 diziam para ela, querida, era uma moça, né? O pai trata igual todo mundo. Não, de mim ele não gosta, de mim ele não gosta, de mim ele não gosta. Ela esperou 50 anos para vir buscar a resposta de que as irmãos, os outros 15 estavam certos. Quando ela descobriu que realmente o pai já tinha falecido, que ela começou a lembrar na mente dela, a gente fez todo um trabalho aqui, a gente fez renascimento, fez reiki, fez todas as atividades florais de parque. Ela disse que daí, num determinado momento, ela começou a acessar na memória dela momentos que o pai delas demonstrava muito amor por ela. E não, ela não era especial, porque demonstrar amor para 16, meu cara, tem que ter muito amor, né? Sem que nenhum se ache prejudicado, ou que um ache que... Mas aí ela reconheceu que o pai amava todos em igual, né? E aí ela disse, Jorge, agora eu estou com uma filha, né, que está com 18 anos e ela está com esse... Parece que herdou o problema. Eu estou dizendo, vai te curar agora, não espera 50 anos como eu. Eu gosto de todos igual, porque agora ela tem, eu acho que 5 filhos. Né? Já diminuiu bastante, né? E ela disse, eu gosto de todos igual. Não, porque de mim tu não gosta. Aí, olha, e ela disse para mim, Jorge, eu digo para ela, vai, vamos fazer reiki? Não, não quero. Vamos fazer, quando tiver um renascimento, vamos fazer um retiro de renascimento com o Jorge? Não, não quero, eu não quero nada. Né? Vamos na igreja? Não, não quero nada. Porque você não gosta de mim, porque você não gosta de mim. Não, você gosta de todos igual. Por que é que ela disse? Eu tinha na minha cabeça que meu pai gostava mais dos outros e menos de mim. Era da minha cabeça, era da maneira como, não sei porquê. Eu cismei que era assim. Então o erro está na mente da pessoa. E ela disse que sofreu 50 anos, o pai morreu e ela continuou achando que o pai gostava.
gostava mais dos outros, que não gostava dela. E isso prejudicou a vida dela muito. Prejudicou muito a vida dela. Esse pai xinga o filho, isso tem. Ah, você é burro, você não vale nada, você não sabe nada, você só incomoda, só criticando, você não consegue tirar 10 na escola, você só me faz passar vergonha, você não sei o quê, né? Então, o que acontece? Tem, prejudica. Mas prejudica porque a pessoa aceita. Agora, se houvesse uma educação infantil que dissesse, olha, ser feliz é uma coisa que você tem que escolher, se você ouvir isso do pai, é a voz do ego, né? Ouça a voz do céu, ouça a voz do Espírito. O Espírito é só alegria. Você pode ser só alegria, mesmo neste mundo, mesmo com este pai que tu tens, mesmo nascendo nessa família, você pode escolher a alegria. E aí você vai ser alegre e vai ser feliz. E nada disso vai te prejudicar. Então, às vezes, a pessoa escolhe, eu não vou dar certo na vida. Às vezes é uma vingança, porque é criança. Às vezes a pessoa escolhe quando é criança ainda, pô. Porque ela escolhe que vai se vingar dos pais, pois só de raiva, agora eu não vou fazer nada certo. Às vezes é uma vingança, que a criança toma uma decisão dessas, às vezes, quando tem 2 anos de idade. Só de raiva eu não vou dar certo na vida para você sofrer. Você vai ver o que é um filho que não sabe nada, um filho burro, um filho que não aprende, eu não vou aprender nada. A criança pode decidir isso com 1 ano de idade. Pode decidir isso na hora do nascimento, como tem muitos casos. E aí, ela vai levar isso para a vida toda, porque ela decidiu. Até o momento que ela se der conta que ela cometeu um erro e que isso separou ela dos pais, que separou ela do espírito e da alegria. É o que mais tem. Tá? Pessoas que sofrem porque os meus pais, porque minhas mães, porque meus irmãos, porque meus colegas de trabalho, né? Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, né? E aí a gente fica projetando, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa não sei do que. Tá? Na verdade, o Curso de Milagres diz, se os milagres não estão acontecendo, eu acho que é na página 30, tá? Se os milagres não estão acontecendo em sua vida, é porque alguma coisa deu errado, por sua escolha. Tá? Erros são falta de amor, que pode ser por um pensamento, por uma palavra, por uma ação, por uma omissão que tu cometeu por falta de amor. E isto pode ter separado você. Tá? Porque erros causam a separação. Porque são falta de amor. Falta de amor separa. Já está aqui subentendido, então. Porque nós vamos lá das primeiras páginas entendendo isso. Né? Quando chegamos aqui, isso já está subentendido. Que erros são falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Expiar é desfazer. Tá? Então, é desfazer na minha mente aquilo que deu causa a esse sofrimento pelo qual eu estou passando. E pode ser ausência de prosperidade, eu não consigo prosperar, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu vou num trabalho e começo a trabalhar no emprego, vai dar tudo certo, de repente dá tudo errado, aí me mando embora, ou eu brigo e peço a conta, isso se repete, nada que eu começo dá certo, eu começo, aí eu vou botar, então não dá certo como empregado, então eu vou prestar serviço, eu vou ser autônomo. Tá? O que eu vou ser autônomo? Sei lá, vou ser, consertar telefone como autônomo, eu sei consertar telefone.
Aí você é autônomo, começa a empresa de conselho de telefone, vai ao ponto, não dá certo, que não vai além daquilo. Chega num ponto, eu brigo com os clientes, não dá certo, paro de dar dinheiro, ninguém mais me chama para consertar o telefone, as coisas não dão certo. Isso tudo tem causa. E pode ser, as pessoas começam a namorar alguém, namoram um tempo e não dá certo. Namora outro e não dá certo. Namora outro e não dá certo. Namora outro e não... nada dá certo na vida. E aquilo parece que não se resolve nunca. E não tem nada que você faça que faça resolver. Porque não é o que você tem que fazer. É o que você tem que desfazer. Então, por isso que ele diz, o Espírito Santo é a solução, não, né? O Espírito Santo É a resposta de É a Deus resposta de para Deus as mentes separadas. para a separação. Então, quando a gente começa a ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai dizer para a gente, vai lá e pede perdão para a pessoa. E quando a gente diz até por pensamentos, é porque a gente nega o poder que a gente tem. Então, por exemplo, eu discuto com uma pessoa, e digo, tomara que ele quebre a cara. E no outro dia ele aparece com o nariz quebrado. E o que foi que lhe aconteceu? Tropecei, caí no chão, quebrei o nariz. Tu assume que foi tu que desejou isso para ele? Que? E ele pode chegar lá e dizer, olha, isso deve ter sido uma praga sua. Por quê? Eu disse alguma coisa, você tem gravado, você tem uma prova? Porque se eu falei, eu posso ser condenado, né? Pelas nossas leis, pelas palavras. Isso pode ser condenado pelas ações, pelas omissões, né? Mas por pensamentos não. Né? Então, nós temos que negar que nós pensamos. Temos que negar que foi. Eu não disse nada disso, eu não fiz. Né? Ah, mas você se omitiu na hora. Eu não, eu nem sabia. Então a gente nega tudo. É só ver o que os políticos ficam dizendo quando alguém acusa eles. Não, não fiz, não fiz, não fiz, não falei, não disse, não fui, não estive, não conheço. É tudo não, 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 não. É tudo a negação. Né? Então todo mundo fica negando tudo o tempo inteiro. Então o que é isso? A gente nega, a gente não quer assumir o erro que a gente fez. Né? E aí começam a ser... Por isso que a política está dividida em partidos. O que significa a palavra partido? Nenhum é inteiro. Nenhum está inteiro. É tudo partido. Está partido e o partido está partido ao meio. Você tem 500 integrantes no partido, tem 500 partições. Porque cada um quer de um jeito. Aí aquele que tem mais poder impõe o jeito dele. Né? E faz os outros concordarem. É assim que funciona. É só vocês verem no Congresso como é que são as votações. Né? Os líderes impõem aos outros que eles têm que votar daquela maneira, mesmo que eles não queiram. Né? Então, por quê? Porque a coisa é toda partida, porque a nossa mente está partida. Partido é a mesma coisa que separado. Porque cada um vai em busca do seu próprio interesse. E não é o interesse do espírito, porque o espírito ele unifica as mentes. É o interesse do ego, porque o ego, como resultado da separação, ele é separado e reproduz a separação. Então, essa separação, realmente, tem aquela separação lá que se diz o pecado original. Qual foi o pecado? O pecado foi separar. Né? Isso é o pecado original. Agora, é o que deu origem à separação. Mas a cada momento nós estamos nos separando. Nos separando. Quando a gente diz isso eu não aceito, você separou. Você não teve habilidade para unir. Porque você escutou mais a voz da separação do que a voz do Espírito que une. Então por isso ele diz, mesmo neste mundo,
mesmo com este pai e com esta mãe, você ainda assim pode ouvir uma única voz, a voz do Espírito. E lá no parágrafo anterior ele diz, o Espírito é alegria. Então, se eu não estou alegre, é porque eu estou ouvindo outra voz. Então, ouça a voz do céu, ouça a voz do Espírito. E aí a gente pode conseguir buscar a reconciliação, mas como objetivo final. Assim como eu digo buscar a cura, é buscar a reconciliação. Mas o que eu tenho que fazer para a cura? Qual o remédio? O remédio é o amor perfeito. E o que é esse amor perfeito? A expiação. E o que é a expiação? Desfazer aquilo que separa. Lá no início do livro ainda, está escrito assim, este é um curso em milagres. Não é um curso é um curso de treinamento da mente. Treinamento da mente. Ele não ensina o que é o amor, porque o amor transcende o que pode ser ensinado, mas juntos podemos remover os obstáculos ao amor. Então, qual o obstáculo ao amor? E o amor é a cura é o amor. A reconciliação é o amor e a cura. Então, qual o obstáculo que está entre eu e o amor? O ego. O ego. Porque o ego vai falar, o quê? Você não está com raiva dessa pessoa que... Vou usar aqui, claro. Você não está com raiva dessa pessoa que gritou contigo? Você vai lá simplesmente dizer... Ele gritou contigo e tu ainda vai lá dizer... Olha, eu quero te pedir desculpas porque quando você gritou comigo e me bateu, e me xingou, e não sei o que, eu fiquei com raiva de você. Quero pedir perdão por ter ficado com raiva de você. Isso parece uma coisa doida para nós. Né? Porque o Espírito Santo parece uma coisa doida. Porque o que parece adequado é a gente ficar com raiva. É a gente se vingar, ou a gente excluir a pessoa. Né? O que as pessoas fazem hoje? Tem o Facebook, né? Você tem lá, vamos dizer, 200 amigos no Facebook. Alguém fala uma coisa que você não gosta, o que você faz? Você vai lá e diz, quero aprender como excluir alguém. Aí você clica lá, pronto! Esse aqui não fala mais nada. Separou. Tá? Separou. Por quê? Porque a pessoa disse uma coisa e você ficou magoada. E como mágoa é raiva de freira, é raiva mesmo. Tira o cara do Face. E quando a gente se exclui? É porque separou também. Tá? Separou também. Agora, é assim. Você pode se excluir porque ficou com raiva do que falaram lá, ou você pode mandar uma mensagem assim, queridos amigos, tenho compartilhado com vocês, né, há 2 anos no Facebook. Neste momento, eu tenho que trabalhar, estou cuidando da minha mãe, eu estou exercendo outras atividades, eu não tenho mais como ficar atento às mensagens de vocês. Então, eu vou pedir amorosamente para que vocês entendam, porque neste momento eu estou saindo do Face, mas não estou me separando de vocês. Eu amo todos vocês. Então você se excluiu, mas continuou unida, como a Raquel colocou no início. Tá? Mas quando você se exclui, simplesmente não dá nenhuma explicação, o que aconteceu? A pessoa não diz nada. É porque alguma coisa deve ter... Aí fica todo mundo pensando, mas por que será que ela saiu? Será que eu fiz uma coisa errada? Não, vai ver que ela ficou com raiva da gente, não quer mais saber da gente. Então aí gera separação. Então por isso que nós aprendemos, no tempo que eu ia na escola, era ciências sociais. Como se relacionar com as pessoas, como viver em sociedade. Então, a gente dizia, com licença, estava numa reunião. Como é que a gente tinha que fazer? Estávamos todos almoçando. Né?
Aquele que levanta primeiro faz o quê? Com licença a todos, continue almoçando, tenham um bom apetite, vou me retirar. Né? Isso é um aprendizado que nós temos que ter em todos. Então essas pessoas que simplesmente se excluem, sem dizer nada, não recebeu educação na aula de ciências sociais. Né? Que agora acho que estuda isso em sociologia. Né? Então o que acontece? A pessoa se exclui, a pessoa exclui o outro, não diz por que está excluindo. Né? E nessa internet, nas redes sociais, está tão fácil, você clica ali, não precisa explicar nada para ninguém. Né? Mas vamos supor aqui nós estamos presencial. Tá? Então, aqui nada te impede de você sair e nunca mais aparecer aqui, nunca mais dizer por quê. Todos nós somos livres para entrar e sair a hora que nós quisermos. E não precisa vir explicar. Tá? Mas o que a gente aprendeu? Que quando a gente sai de uma mesa do jantar, a gente pede licença e diz que está saindo. Para os outros perceberem que você anunciou que está saindo. Né? Então, quando a pessoa sai daqui, porque aqui já passaram centenas de pessoas no curso de milagres. Tá? Teve umas que simplesmente parecia que estavam entendendo tudo, de repente, na outra semana não vieram e nunca mais apareceram e nunca vieram dizer por quê. Tudo bem, a gente aceita porque a pessoa escolheu. Tá? Então, eu não vou ficar preocupado, por quê? Porque eu aprendi que eu não posso ter sentimentos de a pessoa saiu no veio dizer, isso é mágoa. Mágoa é raiva de freira, é raiva. Que ela saiu, nem ao menos veio dizer por quê. Raiva. Né? Então, se eu ficar com raiva, eu é que estou passando mal. E não tem porquê. Eu tenho que permanecer no amor. O amor não guarda mágoa. É ouvir só a voz do Espírito. Não aquela outra que diz, porque a pessoa nem disse, tu tá ficando. Essa é a voz que fala pela raiva. Sim. É o que nós chamamos de ego. Né? Agora, quão lindo é quando a pessoa diz, Jorge, eu não vou ouvir mais, né, participar da reunião, mas saiba que o tempo que estive aqui foi bom, não precisa dizer, eu pelo menos não vou mais participar da reunião, quero te avisar que não virei mais e quero desejar muitas felicidades para você, muitas bênçãos, tá? Estou indo. Tá. Não é? Pois é, mas mesmo onde não tem comprometimento, você pode ser amorosa. Daí você une. Porque daí você vai ver que quantas pessoas, 500 pessoas que estavam no grupo, quando elas recebem essa mensagem, elas vão sentir amor. E é o modelo também, que as outras pessoas aí vão aprender com a Cristo. Quem não tem esse modelo. Aprende contigo, porque você cria um modelo amoroso para se despedir. Então, assim, quando eu estive no México, eu vi que lá as pessoas agradeciam muito. Tá? Então, assim, eu entrava numa loja para ver alguma coisa que eu queria e não tinha. Que eu andei buscando uma peça lá para minha máquina e lá não tinha. Mesmo não tendo, mesmo eu ficando lá, puxa, mas como é que faz, como é que não faz, como é que tem, e não comprando nada, as pessoas agradeciam muito. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado, tenha um lindo dia, eles sempre diziam, tenha um lindo dia. Eu disse, poxa, que as pessoas são bem agradecidas. Né? E aí eu estava no Paredes, que foi nosso motorista na Cidade do México, ele estava ouvindo o rádio e tinha uma moça dizendo assim, a gratidão é que leva à prosperidade. A pessoa que sente gratidão, ela prospera. Então agradeça por tudo, você tem que agradecer por tudo. Tudo você tem que agradecer. Se a pessoa comprou, você agradece. Se ela não comprou, você agradece. E tem que sempre estar sendo um exemplo de educação e de gratidão. Sempre agradecendo. Sempre agradecendo. Quem não agradece, não prospera. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui e comecei. Né? Eu comecei
comecei a dizer para as pessoas aqui, as pessoas entram na loja, quando elas saem, eu agradeço muito, eu já agradecia, agora estou agradecendo muito mais, e eu aprendi a dizer, tenha um lindo dia, que eu aprendi no México, como eles dizem lá. Esse tenha um lindo dia, as pessoas não estavam acostumadas a ouvir, as pessoas estão caminhando para a rua, elas voltam para dizer, puxa, para você também. É um modelo. Eu não precisava dizer isso, não conheço a pessoa, ela só entrou na loja, vou dar uma olhadinha e está saindo sem se despedir. Obrigado por ter vindo. Tenha um lindo dia. A pessoa volta. Outro dia teve um caso assim, que a pessoa veio aqui, eram acho que eram argentinos, e olharam uma peça e ficaram olhando, e a pessoa estava atendendo ali, a moça que trabalha ali atendeu, era uma peça que custava acho que uns R$250. Né? Eles olharam e disseram, vamos olhar por aí, qualquer coisa a gente volta. A pessoa não volta mais, porque é turista, ele vai andar pela cidade, daqui meia hora ela esquece daquela peça. E eu comecei, muito obrigado por terem vindo na nossa loja. E tenham todos um lindo dia. A pessoa não foi até a esquina, eles voltaram. Viemos comprar, porque fomos muito bem atendidos. Então o que é? Aqui nós estamos aprendendo o amor. E aprendemos que nós podemos estender o amor. Então assim, quando nós nos separamos de alguém, nós estamos nos separando de Deus, porque Deus está em todas as pessoas. Não importa se elas estão manifestando a voz de Deus ou se estão manifestando a voz do ego, mas Deus está em todas. Né? Então, quando eu me reconcilio ou me aproximo das pessoas, cada vez que eu me aproximo de uma pessoa, eu me aproximo mais de Deus. Então, mesmo numa rede social, que tem 2.000 pessoas estão lá, e eu estou naquela, né, e eu decido sair. Né? Alguém pode ter me notado, mas pode ser uma boa oportunidade para eu estender e expressar o amor por todos eles. Eu posso fazer isso, porque quanto mais eu estender o amor, mais amor eu vou sentir. Quanto mais eu sinto amor, mais eu me aproximo das pessoas e mais eu me aproximo de Deus. E aí vira um círculo. Então, uma vez eu trouxe uma frase também, eu comecei a falar. Dali um pouco aquilo foi, depois todas as pessoas estavam falando aqui. Se estende. O milagre é um dos princípios dos milagres. Alcança lugares que você jamais imaginou. E pessoas que você nunca conheceu. Então o amor é um milagre. Então quando nós estendemos amor, né, então nós estamos estendendo os milagres. Porque às vezes, quando a gente estende o milagre, porque nós pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Quando pensamos errado, falamos errado, agimos errado ou erradamente nós nos omitimos. Mas são os instrumentos que nós temos, pensamentos, palavras, ações e omissões. Nós pecamos quando não usamos esses instrumentos para estender amor. Por isso que ele diz, erros são falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. E como é que nós vamos expressar o amor? Pensamentos, palavras, ações e omissões. Então eu posso expressar numa rede social. Porque um lugar melhor para expressar amor. Onde tem 2.000... Quando que você falou para 2.000 pessoas expressando amor? Que oportunidade é essa? Então na hora de sair, eu não vou me separar das outras pessoas. Eu vou fortalecer a união, mesmo saindo do grupo. Porque quando a pessoa sair, ela pode dizer, gente, amei muito estar com vocês. Agora eu peço licença, eu estou saindo. Tenham todos um lindo dia. Sintam-se muito amados.
Qual a diferença de eu simplesmente sair? Faz diferença, não faz? Isso de qualquer grupo, presencial, virtual. Isso pode ser a diferença que nós estamos buscando no mundo, né? Gandhi disse, hoje já estou bem conectado com o Gandhi. Seja você a diferença que você quer ver no mundo. Se você quer ver amor, seja o amor. Expresse o amor. Adianta você ficar odiando e com raiva? Não. O que vai acontecer se você ficar odiando e com raiva? Você vai ficar doente. Você vai passar mal. Não, você tem que aceitar a cura, não a doença. Você tem que ter gratidão. Assim, a pessoa te atendeu bem, agradece. A pessoa veio lá comprar uma coisa contigo, você tem que ser muito grato a ela. Ela ficou com raiva. Errou aí, esse é o pecado. Tá? Você não precisa ficar com raiva. E quando você fica com raiva, você comete o erro. Amassaram o teu carro. Busca a solução. Tá? Amassaram o meu carro. O que eu posso fazer? Tá? Então, buscar o que eu posso fazer com relação a isso? Tá? Então, vamos fazer. Você, por exemplo, amassaram o teu carro. Você vai ficar 3 meses sofrendo, você não vai dormir direito. Uma pessoa que está nesse estado prospera, só se afunda mais. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir ser produtiva, você vai, cada vez você está mais endividado. Tá? A pessoa amassaram o carro. O que ela faz? Amassaram o meu carro, preciso dar um jeito de consertar. Amanhã você vai trabalhar, você não está bravo porque amassaram o teu carro? Não. Aconteceu. Simplesmente amassaram o meu carro. Vamos trabalhar porque eu preciso de dinheiro para consertar o carro, gente. Vamos lá, vamos botar alegria, vamos botar fé, ânimo no trabalho. Mas você não está com raiva? Não. Então o que acontece? Prospera rapidamente. Tá? E aí o que você vai agradecer? Puxa vida, obrigado por eu ter tanta disposição. Aí, isso você tem que agradecer. Não é porque amassaram o carro. Aí também eu vou te contar, não. Aí é um equívoco da compreensão. Né? A pessoa, obrigado porque amassaram o meu carro. Obrigado porque... Você tem que buscar a cura. Tá? E tem que parar. Deu uma coisa errada. Qual o sentimento que você tem? Raiva. Esse é o erro. É esse que atrasa a tua vida, a raiva. É não dar poder, né, para aquilo. Isso. A gente fala, Não dá vida, né? porque nem a raiva que eu senti, né, quando a pessoa fez o que fez. Eu dei poder para aquilo. Então, eu não tenho que ter gratidão, falar, obrigada que fez isso comigo. Não, mas é simplesmente não ter esse sentimento, né, negativo. Não deixar ele levar. Isso que não dá poder. Isso que deixa a gente doente. Antes você nem dormiu, né? Antes você nem dormiu essa noite, né? Não dorme, a pessoa dorme mal, não consegue dormir. Agora, isso é treinar a mente para remover todos os obstáculos ao amor. Então veja, lá no começo do livro diz assim, este é um curso em milagres. Vou repetir, você é repetitivo. É um curso de treinamento da mente. Então, para treinar a mente. Né? Não pretende ensinar o que é o amor. Porque o amor transcende o que pode ser ensinado. Mas juntos podemos aprender a remover os obstáculos ao amor. Então, assim, quebrar o meu carro. Eu tenho que ser amoroso. Qual o obstáculo para eu ser amoroso nesse momento? Isso. Eu tenho que aprender a remover a raiva. Porque, de qualquer forma, o carro está quebrado. Agora, eu posso... E a raiva não vai consertar. A raiva não conserta, ela te deixa doente, pior, Prejudica. e quebra a tua prosperidade. Amanhã tu não vai conseguir trabalhar. Então, amanhã o cliente vai vir lá querendo comprar com você uma coisa e você está com tanta raiva que você vai espantar o carro. Uma pessoa amorosa atrai as outras. Uma pessoa raivosa espanta as outras. Então, às vezes, a gente está com tanta raiva que as pessoas não passam perto. Aqui é assim,
Comércio é uma coisa muito sensível. Eu tenho dito para as moças que trabalham aqui na loja, que aliás está um rodízio bem grande, que se a pessoa não está bem, o cliente nem entra na loja. Porque aqui ainda é uma loja que trabalha com pessoas sensíveis. As pessoas que vêm comprar o Buda é uma pessoa que já tem uma sensibilidade. Ela vem comprar um incenso, ela já é uma pessoa que já abriu uma portinha na mente para outra coisa, né? Então, se tiver alguém brigando dentro da loja, né, duas vendedoras estão brigando, pode fechar a porta e ir embora. Vamos encerrar o expediente às 10 horas da manhã hoje. Mas por que, seu Jorge? Não vai entrar ninguém. Por quê? Você muda a energia. Então, uma pessoa com raiva espanta os clientes. Então, quem está ali tem que estar bem, tem que estar feliz. Que eu digo, o vendedor tem que estar sorridente. A pessoa que está sorrindo, que está atenciosa, que está amorosa, vende. A pessoa que está com raiva não vende. Porque o cliente ele vai embora. Isso funciona em tudo. Então a raiva espanta a prosperidade. O amor é prosperidade. A gente prospera no amor. E a gente afunda na raiva. A gente já ouviu isso. A pessoa afundou no ódio. Afunda. Está afundado na raiva. Afunda. Já viu alguém está afundado? O amor afundou a pessoa? Não. O amor a gente prospera. Prospera. É alegria. A gente está alegre. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa alegre. Tá? Se eu entro num lugar que eu vejo que a pessoa está com raiva, eu não fico. Eu não consigo ficar. Tá? Mas se a pessoa está alegre, bom dia, seja bem-vindo, como vai? Outro dia eu vi que uma pessoa fazia telemarketing lá numa empresa e mandaram ele embora porque o chefe disse que ele não sorria ao telefone. Você não sorri no telefone, não serve para fazer telemarketing. Mas o outro vai ver que eu estou sorrindo? Vai. Percebe? Mesmo no telefone, a gente sente quando a pessoa está sorrindo quando não está. Claro que sente. Isso passa essa energia. Tá? Então, isso é que nós vamos aprendendo aqui. Então, não é agradecer o infortúnio. É não ficar com raiva da coisa que deu errado. Nesse mundo, tudo dá errado o tempo inteiro. Se eles amassaram o meu carro. Tu sabe ver futuro? Eu sei. Tu sabe o futuro do seu carro? Ferro velho. Concorda comigo? Sim. A gente só não sabe quando que vai o ferro velho. Mas vai. Então, mais cedo, mais tarde, é ferro velho. Tudo nesse mundo, tudo que é pó, volta ao pó. Então, não tem remédio para as coisas. Então, a gente tem que aprender que as coisas desse mundo, tudo se deteriora, tudo enferruja, tudo quebra, tudo vai para o ferro velho, tudo vai para o lixo. Tá? Então, se a gente ficar com raiva de tudo que quebra, de tudo que vai para o ferro velho, de tudo que amassa, ele gritou com você. Você fica com raiva, isso resolve o quê? Só separa. E é isso que o curso de milagres diz quando você não tem que alimentar a separação. Que a pessoa grita contigo. Tá? Se você der qual é? Poder ao grito da pessoa, você trabalha pela separação. Se você não der poder, você trabalha pela união. Então o que faz? A pessoa gritou contigo. Você fica naquela hora, puxa vida, está gritando comigo, está me chutando, está brigando comigo. Aí nós que estamos aqui nos trabalhando, né, nós vamos... Puxa vida, o que eu posso fazer? Me separo da pessoa? Não quero mais saber de você. Espera, dá um tempo, vai acalmando, né? Respira, inspira, ouve a voz do Espírito pela união e diz assim, como que eu faço para voltar a estar bem com essa pessoa? Aí o Espírito Santo vai dizer assim, pega ela pelo braço, diz, vem cá, vamos ali tomar um cafezinho. Você não está com raiva de mim? Eu acho que eu quase fiquei, mas eu consegui resistir à tentação. Não
estou com raiva de você, vamos ali tomar um café. Pronto. Então é isso que a gente tem que fazer, porque essa voz, o que ele diz ali, essas duas vozes estão o tempo inteiro. Nesse mundo estão. Mas mesmo neste mundo, você pode ouvir só a voz do Espírito. E aí ele disse, esse é um curso de treinamento da mente. Por que eu estou frisando tanto isso? É treino. É treino. Você lembra, na semana passada, que eu falei do astronauta que treinava? Treino. E o que a gente faz aqui? Quais os suportes que nós temos aqui? Bom, eu estou vindo uma vez por semana no curso Milagre. Eu estou aprendendo ali uma coisa mais ou menos, mas é meio assim. Como é que eu posso para fortalecer isso? Ora, você pode usar o modelo que nós usamos. O que nós usamos aqui? Reiki, curso em milagres, florais de Bach, retiros de renascimento. Mais alguma coisa? Tarô. O curso em tarô, que você veio, gostou do curso em tarô? Nossa. Sou outra mulher. Isso. Não é que você tenha que fazer tudo isso, né? Mas isso são os instrumentos que nós escolhemos. Eu estou 30 anos aqui. Tá? E nesses 30 anos eu vi passar tudo que é imaginável e inimaginável. Porque a Nova Era foi uma das primeiras lojas esotéricas que abriu no Brasil. Que abriu começou a fazer curso de tarô, astrologia, numerologia, florais de Bach. Tá? Um dos primeiros lugares que se falou em florais de Bach foi aqui. Tá? Há mais de 20 anos atrás. Que veio uma pessoa fazer um curso de florais, cristais, não sei o quê. Então teve muita coisa que passou aqui. Terapia de vidas passadas, curso de ancoragem de anjo, que até hoje eu não entendi o que é isso. Mas tinha aqui? Aqui nunca nós fizemos, mas vamos lá na cidade. Se você abrir a internet, é treino. Você lembra, na semana passada, que eu falei do astronauta que treinava? Treino. E o que a gente faz aqui? Quais os suportes que nós temos aqui? Bom, eu estou vindo uma vez por semana no curso Milagre. Eu estou aprendendo ali uma coisa mais ou menos, mas é meio assim. Como é que eu posso para fortalecer isso? Ora, você pode usar o modelo que nós usamos. O que nós usamos aqui? Reiki, curso em milagres, florais de Bach, retiros de renascimento. Mais alguma coisa? Tarô. O curso em tarô, que você veio, gostou do curso em tarô? Nossa. Sou outra mulher. Nossa, você tem noção. Uma coisa assim, fantástica, essa correria em busca das coisas. Né? Mas então o que aconteceu? Nós vimos tanta coisa que eu vi aqui, que é assim, o que eu aprendi? Aquilo que não tem sustentação não se sustenta. Então, das coisas que nós escolhemos aqui, é o que nós temos. É o curso em tarô, é o curso em Reiki, o curso em milagres e o curso em florais. E a terapia do renascimento, que a gente faz esses retiros, todos que nós fazemos, é para quê? Para ajudar a remover os obstáculos ao amor. É um trabalho que a gente faz de expiação. Tá? Então, mas eu serei curado, lembrem sempre, na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. E o que o Espírito ensina? A ouvir a voz do Espírito. Então, à medida que eu permitir que ele me ensine a curar, é que eu serei curado. E o que eu tenho que curar? A raiva, o ódio, a vingança, o medo. Enfim, essa outra voz aqui. Isso tudo tem que ser curado. Antes de eu me separar da voz do Espírito, não precisava curar isso. Por isso que agora a vocação natural da mente é retornar para o Espírito. O Espírito ele está em todo lugar. Quando eu entrava dentro da grande pirâmide, que a gente só queria ir para dentro da pirâmide, Raquel e eu
As pessoas dizem, mas o que é que tanto tu quer entrar nessa pirâmide? Lá não tem nada. Quer dizer, por isso. Sim, Porque lá não tem nada. Não tem barulho. sim. Não tem o barulho lá de fora. Então sim, Daniela, é isso. Os apelos É. mundanos. O barulho do mundo. Compra isso, leva aquilo, queira não sei o quê. Como assim? Como eu disse outras vezes, aqui é uma garimpagem. Não desistam. Tá? Tem dia, sejam persistentes. Tem dia que a gente não acha nada, tem dia que acha uma pedrinha, tem dia que a gente acha um diamante. A gente quer encontrar a mina. Tá? E essa mina é o céu. Tá? E o céu, ele é onde nós estamos. E nós alcançaremos o céu na medida em que nós permitirmos a cura, na medida em que nós conseguirmos remover os obstáculos que nos impedem de estar no céu. E o obstáculo é a raiva, é o ódio, é o ressentimento, o sentimento, a mágoa, o medo, tudo isso que gera ansiedade, angústia, depressão, estresse. O que mais? Desprezo. Desprezo. Isso é tudo que causa separação. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Então,